pergunta que está aqui da semana passada, que até as de hoje ainda não chegaram, até elas chegarem, nós vamos começar pelas anteriores que estavam aqui. Gostaria de saber qual a diferença entre o espiritismo e o umbandismo. Uma pergunta bem interessante essa aqui. Bom, o espiritismo, ele surgiu na Europa, né, em 1857, com o início, com o lançamento do Livro dos Espíritos, né, que foi o resultado de um debate, de um diálogo que o codificador Allan Kardec teve com o mundo espiritual, através de médiuns, na Sociedade Espírita de Paris que ele fundou. Então, o resultado desse diálogo, ele transcreveu para os livros, por isso ele é chamado de codificador, ele transcodificou, né? E sistematizou esses livros, essas obras, separando os tópicos, né, por capítulos, por conceitos similares. Então, a doutrina espírita, ou espiritismo, como nós o conhecemos, como nós o divulgamos, é o resultado deste debate e de tudo que aconteceu posteriormente, né? Foi trazido para o Brasil, ele surgiu no Brasil, principalmente com Chico Xavier, né? Médium brasileiro, que foi o maior propagador do espiritismo do Brasil. Então, nós temos dois grandes momentos do espiritismo, podemos dizer assim. O primeiro momento na França, em 1857 até 1880, com Allan Kardec. O segundo grande momento no Brasil, com a popularização desses conhecimentos e com a expansão desses conhecimentos, né? As obras básicas de Allan Kardec e as obras que nós chamamos de subsidiárias ou obras complementares que foram trazidas pelo Chico Xavier. Então, esses são os dois grandes momentos do espiritismo. Naturalmente que tanto a obra de Allan Kardec quanto a obra do Chico e tantos outros, né, que também complementaram essa obra, elas estão em perfeita sintonia. Bom, então esse é o espiritismo. Em contrapartida, existe o umbandismo e diversas outras correntes que nós chamaríamos de sincretismo afro-religioso, né? Veio da África para o Brasil, naquele movimento da colonização do Brasil, da escravidão, que todos nós conhecemos. Os africanos que vieram para o Brasil, naturalmente, já tinham a sua cultura religiosa. Essa cultura religiosa, chegando no Brasil, ela foi se estabelecendo, se misturando também com outras culturas, né? Como, por exemplo, o catolicismo, inclusive, e aí surgiu algumas divisões. Então, o umbandismo é o resultado dessa religião afrodescendente ou sincretismo afro-religioso. Existe um fenômeno dentro dessas correntes? Sim. O fenômeno espiritual, ele não é primazia do espiritismo, não é exclusividade do espiritismo. Nós não teríamos essa petulância de achar que os fenômenos espirituais são exclusivos do espiritismo. Absolutamente que não. Ao longo da história, nós vamos ver fenômenos espirituais em todas as religiões, em todos os povos, em vários momentos diferentes, tanto na cultura judaico-cristã, quanto no politeísmo oriental. E lá na África, esse fenômeno de comunicação com o mundo espiritual também surge de uma forma muito natural. Então, existe um fenômeno dentro do espiritismo? Existe. Modelado e sistematizado pelos conhecimentos espíritas. Existe um fenômeno dentro do umbandismo? Existe. Modelado e sistematizado pela cultura afro-religiosa, que nós muito respeitamos, né? Então, o fenômeno existe tanto lá quanto aqui. Porém, são correntes diferentes, mas que têm muitos pontos em comum. A ideia do mundo espiritual, a comunicação com o mundo espiritual, a manifestação dos espíritos,
né? Nós temos uma metodologia específica dentro do espiritismo. O umbandismo tem a sua metodologia muito ligada à sua cultura. Mas devemos ter um profundo respeito pelo umbandismo e pela todas as manifestações espirituais, sejam elas afro-religiosas, afrodescendentes ou não. Estava ali pegando o Livro dos Espíritos para responder essa questão aqui. Essa questão aqui, gente, já é de hoje. A gente incentiva o pessoal de hoje a perguntar, porque a gente dá preferências às questões que vierem na data de hoje. Essa pergunta aqui é sobre o sonho. Gostaria de uma orientação sobre o sonho. Minha avó desencarnou há 15 anos, sonhei consecutivamente com ela por 8 anos. Em seguida, nunca mais. Minha mãe desencarnou há 4 anos, até 6 meses atrás, nunca sonhei com ela. Agora é constante. Está quase em todos os meus sonhos. O que é o sonho, segundo o Espiritismo? Está aqui no Livro dos Espíritos, depois eu informo qual o capítulo que está, a partir de 440, é bom ter uma enciclopédia ao lado. Então é o seguinte, a partir da questão 440, Livro dos Espíritos é uma série de questões, então são 1019 perguntas dirigidas aos espíritos superiores. E eles vão respondendo para nós. Então, segundo o Espiritismo, que Kardec fica perguntando o que acontece durante o sono físico. E os espíritos começam a explicar que é um fenômeno normal, natural, a gente chama de anímico, porque é da alma, ou seja, não é um fenômeno mediúnico, pode até ser, mas não é, é natural de todos os seres humanos, inclusive daqueles que não têm mediunidade ostensiva, que quando dormem, há um desdobramento perispiritual. O nosso corpo espiritual, que é chamado perispírito, ele tem mais liberdade durante o sono físico e pode visitar outros planos, digamos assim, de existência. Então, nós, enquanto o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito desdobra do corpo, sai do corpo, e aí nós podemos, então, fazer visitas, nós podemos encontrar pessoas desencarnadas, encontrar com outros desencarnados, visitar lugares e fazer uma série de coisas, inclusive dormir ao lado do corpo, que é muito comum. O corpo dorme, o espírito dorme. Tá, ok. Então, tem outra pergunta aqui que talvez eu já tento responder. Toda vez que sonho com meu pai que desencarnou, sempre tem algum problema com a minha mãe viva. Isso é um sinal? Pode ser. Porque nesses encontros com desencarnados, a gente pode receber conselhos. A gente pode encontrar com mãe ou pai que já está numa situação melhor e eles vêm ou nos visitam para aconselhar a gente, para dar um conselho. Tem um conselho de uma mãe no livro do André Luiz, que eu não me lembro agora, que a pessoa lembra como tivesse falado de rosa, sonhado de rosa. Você que estudou as obras muito, eu não me lembro que obra que é, mas André Luiz narra direitinho depois como é que a pessoa lembrou do sonho. Porque uma coisa é fazer essa visita e a outra coisa é lembrar. A lembrança, muitas vezes, vem na forma de sonho. Porque quem viveu aquela experiência não foi este cérebro com esses olhos, com esses ouvidos, foi uma experiência extrafísica. Foi o nosso espírito que viveu. Então, quando a gente volta, alguma coisa é transferida para o nosso cérebro. E essa alguma coisa a gente retém como sonho. Alguma coisa.
E aí, muitas vezes, vem de forma fantasiada, vem de forma mesclada, vem de forma assim, de signos, né? De significação, de signos, de sinais. Então é difícil, aí vem a interpretação do sonho, do que aquilo quer dizer. Porque a nossa mente aqui encarnada não pega tudo o que aconteceu lá. Então essa é a explicação espírita, né? Que o nosso sonho é alguma coisa que a gente vivenciou no mundo espiritual e trouxe aqui com uma certa lembrança. E aí, especificamente, o sonho de cada um é muito difícil da gente fazer uma explicação. Igual aqui, conversou com a mãe, conversou com o pai. É difícil, porque é cada um que tem que buscar qual o significado daquele sonho, né? O que aquilo trouxe para mim? Era alguém que realmente queria me dar um conselho? Aquilo teve algum significado para mim? Então, eu acho que cada um tem que buscar nessa individualidade do sonho, por que aquilo aconteceu? Por que aquilo trouxe algum significado diferente para a nossa vida? Tentar significar esse sonho, né? É isso. Muito bem. Estou começando agora na doutrina espírita, estou gostando muito, e ouvi falar muito em perispírito, mas não entendi muito bem o que é isso. Você poderia me explicar? De fato, um conceito fundamental para entender o espiritismo e para entender os seus fenômenos é entender o que é o perispírito, para que ele serve, né, e qual que é a sua função. É importante dizer que o conceito de perispírito não é propriedade do espiritismo, né? A gente entende que isso é um mecanismo da natureza, assim como o nosso corpo físico também o é. Coube ao espiritismo buscar entender isso de uma forma racional ou talvez até de uma forma científica, né? É difícil falar em forma científica porque os métodos científicos, né, eles tendem pela experimentação, pela quantificação, mensuração, tentativas e erros, né? São os princípios do método científico. Como é que você vai colocar em prática esses princípios para alguma coisa que é abstrata, que é metafísica, que nós não vemos, que nós não quantificamos, não pesamos, não tocamos, né? Então a gente fica mais no campo mesmo filosófico do entendimento. Como eu disse, é muito complexo a questão do perispírito, né? E os antigos já o estudavam e algumas religiões já o conheciam. Os egípcios o chamavam de Ka, Paracelso chamou de corpo sidérico, os gregos chamavam de Poseidon. Então, todas as filosofias, as religiões já entendiam a existência desse perispírito. A palavra perispírito, sim, foi criada por Allan Kardec. Peri é em torno, né? Em torno do espírito, periferia de Divinópolis, é o que está em torno de Divinópolis. Porém, Paulo de Tarso, inclusive, né, para quem gosta muito de evangelho, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes também o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, o que é a mesma coisa. Então, o que nós entendemos? Que esse corpo espiritual, ele é o resultado de uma longa jornada evolutiva do princípio inteligente que somos nós. O princípio inteligente estagiou e evoluiu tempos em tempos nos reinos inferiores da criação, potencializando e estruturando-se. E essa estrutura foi sendo somatizada nesse perispírito. Quando o homem começa a encarnar, esse corpo espiritual dele começa a tomar uma forma humana, adaptando-se naturalmente à estrutura humana.
À medida que o espírito vai desencarnando e reencarnando, esse corpo perispiritual que é sobrevivente ao fenômeno da morte, ele vai para o mundo espiritual, se prepara novamente e volta ao mundo físico. O mesmo espírito, mas num corpo diferente. Mas ele traz em si todas as suas experiências do pretérito, para continuar a sua jornada. Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele define o perispírito da seguinte forma: é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou seja, é aquilo que dá uma forma ao espírito, uma aparência ao espírito. Como é que nós nos apresentamos ao mundo espiritual depois do fenômeno da morte? Através do corpo espiritual. Como diz Paulo de Tarso, se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então nós nos apresentamos no mundo espiritual através desse corpo perispiritual. Segundo Allan Kardec também, lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, ele é feito de uma matéria sutil, quintessenciada. Isso é um conceito de 1857. Hoje, talvez ele falasse assim, é uma matéria numa outra dimensão quântica, numa outra frequência vibratória. É uma matéria que nós não vemos, mas que está numa outra frequência. Então, o corpo morre no fenômeno da desencarnação. Esse corpo perispiritual, que é sobrevivente e é imortal, ele desloca-se dessa matéria, por isso a gente fala desencarnar. O prefixo des quer dizer sair, sair da carne, e esse corpo se reestrutura e apresenta-se ao mundo espiritual, na dimensão espiritual. Como? Com a mesma aparência que nós temos aqui. O nosso corpo físico é uma duplicata do nosso perispírito. Mas morrendo o corpo físico, o perispírito sobrevive. Então a aparência é muito próxima do que nós estamos aqui hoje. O corpo perispiritual, quando você chega na dimensão espiritual, ele vai se adaptando a esse outro lado. Porque se é um lado, uma outra dimensão que tem frequências diferentes da nossa, naturalmente o perispírito também tem uma frequência diferente. O Jomar falou aqui dos sonhos, né? E o período que nós estamos dormindo, por exemplo, é muito comum, como ele disse, há esse deslocamento do perispírito do corpo. Nós vamos às dimensões espirituais e voltamos todas as noites. É como se nós desencarnássemos e reencarnássemos todas as noites e todo dia de manhã. E nós trazemos as lembranças do mundo espiritual. E não só isso. Enquanto o nosso corpo alimenta-se, né, da matéria plástica para a manutenção dos nossos órgãos, das nossas células, o nosso corpo espiritual ele precisa também se alimentar. Ele se alimenta nas dimensões espirituais de energias etéreas para que ele possa também se energizar-se. E aí ele volta, quando nós amanhecemos, a se conectar ao nosso corpo físico. Então, o corpo perispiritual, ele é sobrevivente a todos esses processos reencarnatórios. E à medida que nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando, ele vai se purificando, ele vai se sutilizando. Segundo André Luiz, o corpo perispiritual dos homens mais primitivos, ele é muito denso. Já dos homens, quando eu falo homem, naturalmente, eu estou falando homem e mulher, né? Já dos homens mais espiritualizados, ele é mais sutil. Por isso que tem aquela ideia, né, da auréola, né, nos santos, né? Os espíritos mais puros, o perispírito é tão sutil que ele tem uma irradiação, uma luminosidade, uma frequência azulada. Já os espíritos demantados, inferiores, é uma frequência avermelhada, pesada. Então chegará o ponto em que o nosso perispírito é tão sutil que a gente não precisa mais encarnar nesses mundos de matéria. Aí nós seremos espíritos adaptados a mundos mais evoluídos. Essa é a ideia do espiritismo.
Muito bom. O Espiritismo é tão complexo, gente. Se ele fosse falar do perispírito, é tão complexo. Se ele fosse falar aqui tudo, eu acho que dava palestra e dava cursos, né? Existem livros e livros falando do perispírito. Agora, eu queria só comentar, antes de responder a pergunta, brevemente, o que o Alexandre falou, né, 2 vezes já, que os fenômenos espíritas ou os fenômenos mediúnicos sempre existiram na história da humanidade e não são exclusividade do espiritismo. E isso é verdade. Igual o perispírito, que ele falou aqui, descreveu no Egito Antigo, no Oriente, filósofos, na Bíblia tem, Paulo de Tarso. Assim também, todos os outros fenômenos e teorias e doutrinas que o Espiritismo traz novamente, também. Agora, uma coisa interessante que Kardec, que é chamado codificador do Espiritismo, fez, foi criar novas palavras para não confundir com as velhas. O que significa isso? Por exemplo, começar por Espiritismo. Espiritismo foi uma palavra que Kardec criou. O que havia antes era espiritualismo. E espiritualismo era o conjunto de todas as doutrinas que acreditavam em algo além da matéria. Como o espiritismo era específico, ele criou essa palavra para dar especificidade a ela. Perispírito, havia um tanto de conceitos anteriores. Ele criou a palavra perispírito para determinar aquilo que ele queria especificar, dizer sobre. Ele criou a palavra reencarnação. Se você olhar, reencarnação é um fato que está na Bíblia, que tinha o nome de paligenesia, na Bíblia está como nascer de novo, que tinha metempsicose, mas ele cria a palavra. Então ele cria várias palavras para exatamente diferenciar das outras coisas, para não se misturar, para não fazer confusão. Porque a reencarnação não tem nada a ver do conceito de reencarnação, por exemplo, do Oriente, que eles também têm essa doutrina. A reencarnação, conforme o Espiritismo explica, é diferente da reencarnação conforme, por exemplo, o budismo, né? As religiões da Índia, é diferente. Eu estou falando isso para mostrar que é o seguinte, o Espiritismo ele tem uma forma específica de ver o mundo, de entender, e muitas vezes ele criou palavras que depois se adotou, se vulgarizou, e não é correto. Estava lembrando da pergunta da Umbanda. O certo é centro umbandista. Quando fala centro espírita umbandista, começa a criar confusão. É espírita ou é umbandista? São coisas diferentes. O bandismo tem, vamos dizer assim, é tão nobre quanto todas as outras religiões que levam ao bem, que buscam o bem, que desejam o bem, que querem melhorar as pessoas, que divulgam a caridade. No entanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode misturar, porque senão vira uma bagunça na nossa cabeça. Desculpa ter falado, mas eu acho que é importante. Bom, mais uma pergunta sobre sonho, vou tentar responder ela rápido para mim passar para outra. Sonho que estou brigando com espíritos e sempre acordo gritando. O que pode ser? Ainda bem que ele perguntou o que pode ser, não perguntou o que é, porque o que é eu não poderia responder, mas o que pode, ou seja, tem a possibilidade de ser, não é que seja isso não, porque senão é aquilo que eu falei, é uma coisa individual. Agora, é estranho a gente sonhar que está brigando, então uma coisa de violência, uma coisa de embate, acordar gritando, então alguma coisa não está legal. O Espiritismo, quando descreve o mundo espiritual, a reencarnação, ele coloca que a gente pode ter inimigos no mundo espiritual. E assim como a gente sonha com a mãe, sonha com o mentor, sonha com o espírito que nos quer bem, pode sonhar também com o espírito que nos queira mal,
que tem raiva da gente, que quer vingar da gente. Se esse for o caso, então você tem que procurar ajuda, procurar o centro aqui, procurar o atendimento fraterno, para a gente fazer um tratamento no sentido de descobrir a origem disso aqui, para que isso aqui não aconteça mais. Isso aqui não é normal. Mas não tem jeito da gente falar o que é. Só estou falando o que pode ser, uma possibilidade de ser. Agora, essa pergunta aqui é muito importante e vai ser difícil de eu tentar respondê-la rápido, vou fazer o possível. Quais são as doutrinas do Espiritismo? Bíblia, onde há a vinda de Jesus Cristo de Nazaré e a vida dele e seus ensinamentos, cita sobre a salvação, sobre os espíritos. O que a Bíblia ou Jesus de Nazaré diz sobre o Espiritismo e sobre a vida após a morte? Sabendo ainda que Jesus é a palavra encarnada de Deus, que foi trazida à Terra para a salvação e a libertação. Por que é complexo, gente? Porque para a gente responder isso, a gente precisava fazer um estudo da Bíblia, entender o que é a Bíblia. Porque muita gente tem aquele dogma de fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, podemos até entender isso, mas como é que a Bíblia veio no mundo? O que é a Bíblia? De que ela é composta? Se a gente não entender isso, e a ciência é a melhor forma da gente entender as coisas, a gente não vai conseguir entender essa pergunta para responder. Então, vou tentar simplificar. A Bíblia é um conjunto de livros. Então, tem vários livros na Bíblia. Alguns de 3.000 anos atrás. E os mais novos, de 100 anos depois de Cristo. Depois que Cristo morreu. As mais novas são as cartas de Paulo, que a gente sabe que foi ele que escreveu. Eu tenho uma certa certeza que Paulo escreveu. E o que acontece? Antes de Cristo, o Antigo Testamento, a parte que conta a história do povo hebreu, é uma parte que, por exemplo, o Espiritismo quase não fala tanto, nem o catolicismo. Fala mais dos 10 mandamentos, de alguns profetas, né, de alguns textos. Por quê? Porque é aquela história, gente. Quem hoje aqui vai apedrejar a adúltera? Olha que é adúltera, não é o adúltero não, porque naquela época tinha adúltero também. Por quê? Porque era aquilo daquela sociedade daquela época. Hoje ninguém vai apedrejar ninguém, porque senão não ia sobrar um vivo. Brincadeira. Mas hoje em dia mudou muito a cultura, né? No início lá era uma turma de nômades no deserto. E precisava de ordem, e precisava de lei dura. Isso é a Bíblia. E passou por várias traduções, por várias línguas. O Novo Testamento, sim. O Novo Testamento é de Jesus. Jesus aqui, ó, no Livro dos Espíritos, é apresentado como o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta Terra. E aí, Kardec faz um trabalho maravilhoso, que é esse aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que esse livro faz? E qual foi o trabalho de Kardec orientado pelos Espíritos? Ele fala lá na introdução. Podemos identificar 5 coisas nos evangelhos canônicos, que é de Mateus, Lucas, João e... faltou um. Marcos. Nesses 4, podemos identificar as palavras de Jesus que foram usadas como dogmas. E aí criou um tanto de dogma. De todas as igrejas, do catolicismo, das crenças. Os milagres e as predições de Jesus. A vida e atos simples de Jesus. Mas existe uma parte que todo mundo aceita, que ele chama de moral universal. Hoje a gente chama de ética. A moral universal de Jesus que é importante para a humanidade. Então, o Espiritismo recupera aqui, ó, a moral universal de Cristo, a ética de Jesus.
E aí ele vai pegar tudo que é importante, todas as máximas de Jesus, e traz para o Espiritismo uma linguagem mais fácil. Porque ler o Evangelho, que foi escrito lá por Paulo, por exemplo, em grego, os textos mais antigos em grego, traduzido para o latim, do latim para o português, a gente não sabe as mudanças que tiveram, com intenção e sem intenção nessas traduções, é muito difícil. Quem pegar lá na Bíblia mesmo para ler, vai ver que é difícil entender. Aqui é 150 anos atrás, e só passou do francês para o português. O francês é uma língua latina, o português também, então é bem mais fácil de entender. Qualquer brasileiro que lê isso aqui entende tudo, entende tudo. E não tem que ficar ouvindo palestra, não, tem que pegar e ler. Porque aí vocês vão ver Jesus na vida da gente. Então, na Bíblia, que muita coisa a gente não sabe se é verdade, se foi adulterado ou não, se foi daquela forma. Por exemplo, no final da pergunta, quando ele fala que sabendo que Jesus é a palavra encarnada de Deus. O que significa palavra encarnada de Deus? Isso aqui foi tirado do Evangelho de João, lá nos primeiros versículos. No começo era o verbo se fez carne, e aí ele vai mostrar de como que Jesus, olha como é que é a linguagem, como Jesus veio ao mundo para exemplificar as leis divinas. Porque Deus não é um homem que manda e desmanda, que a vontade dele é igual à nossa vontade, não. A vontade de Deus do universo é manifestada nas leis que controlam o universo. Desde as leis naturais, físicas, até as leis morais. Então, tudo que o Espiritismo fala se encontra em todas as sociedades, em todas as culturas, mas de uma forma muito confusa. Os espíritos ajudam Kardec, que é um pedagogo, que é um professor, a falar isso de uma forma simples, falar isso de uma forma que a gente entende. Então, quando o Espiritismo fala de reencarnação, de perispírito, de mediunidade, isso está em todas as culturas. O fenômeno, o fato, não pertence ao Espiritismo. Por isso que um dia todas as religiões vão reconhecer a reencarnação. Porque a reencarnação não é uma coisa do Espiritismo. A reencarnação é um fato. Existem evidências que comprovam. E querendo ou não, quando a ciência chegar e falar assim, gente, tem jeito não, reencarnação não é crença não, é fato. As outras religiões vão ter que aceitar, vão ter que mudar e falar, não gente, agora nós vamos ter que mudar. Como mudaram através da história. A Igreja Católica já foi reencarnacionista, vocês sabiam disso? Foi num concílio que tirou a reencarnação do credo da Igreja Católica. Jesus fala para Nicodemos claramente, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então, tudo que a gente hoje estuda aqui, um dia vai ser senso comum da humanidade. Quando a ciência deixar de ser materialista, deixar de acreditar que tudo é matéria, que existe algo além da matéria. Muito bem. Inclusive, tem uma fala do Leon Denis sobre isso, né, Gilmar, que ele diz que, perguntado se o Espiritismo seria a religião do futuro, né? Ele falou que provavelmente não, mas seria o futuro das religiões, né? Quando desencarnamos, como chegamos no mundo espiritual? Com que idade? Com que fisionomia? Voltando dentro daquilo que nós falamos anteriormente, né, sobre o conhecimento do perispírito, por isso que é fundamental conhecer o perispírito, entendê-lo, né, para a gente entender diversos fenômenos. O fenômeno da reencarnação, o fenômeno da desencarnação, os fenômenos mediúnicos, o fenômeno da comunicação espiritual, tudo isso está dentro do entendimento do perispírito, porque isso se dá com ele. Então, se nós não entendemos o perispírito, fica difícil entendermos os fenômenos espirituais. Né? Por exemplo, quando Jesus subiu ao Monte Tabor, Pedro, Tiago e o João o acompanhavam, está lá no Evangelho. Chegando lá, materializou-se o espírito de Elias e de Moisés.
né? Elias tinha morrido já há 800 anos, Moisés já há quase 2.000 anos. Como é que eles se materializaram? Como é que eles se apresentaram? Através do corpo espiritual, um fenômeno mediúnico. O fenômeno de Fátima, né, que nós acreditamos que seja verdade, que os 3 pastorzinhos viram Nossa Senhora materializada, através do seu corpo espiritual. Porque o seu corpo físico ficou 2.000 anos atrás lá em Jerusalém, lá na Galileia, não sei aonde. Então ela se apresentou através de um fenômeno mediúnico. Então como é que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual? Falei para vocês anteriormente e vou repetir, com a mesma fisionomia que nós estamos agora. Por quê? Porque é a fisionomia que minha mente está acostumada. A minha mente é que coordena tudo. O meu pensamento é que coordena a minha fala, o meu pensamento, a minha cognição, o que eu vou fazer, o que eu desejo. É o meu pensamento que mantém o meu corpo atuando, que mantém o meu cérebro funcionando, o automatismo fisiológico funcionando, né? Então, o pensamento é tudo. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos apresentar no mundo espiritual com a mesma fisionomia que nós estamos hoje. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, o Allan Kardec, o André Luiz trabalha esses temas. Matrimônio no mundo espiritual, comunicação no mundo espiritual. Como é que eu vou comunicar no mundo espiritual? Com a mesma linguagem que eu comunico aqui. Se eu falo português aqui, eu vou falar o português do outro lado, porque nós vamos estar em colônias, em cidades afins. Eu não vou desencarnar em Divinópolis, morrer em Divinópolis e desencarnar no mundo espiritual numa colônia na Ucrânia ou na China. Eu não falo ucraniano, eu não falo chinês, o mandarim. Então eu vou desencarnar e muito provavelmente vamos ser adaptados em cidades espirituais que somos afins. Então lá nesse livro Allan Kardec explica muito, o André Luiz explica muito essas questões. A fisionomia mesmo que nós estamos. Agora, é comum o perispírito, como ele é feito de uma matéria sutil, quintessenciada, ele se adapta melhor à frequência dessas cidades espirituais. Então, a modelagem do perispírito é diferente da nossa modelagem física. Então, nós nos adaptamos melhor. Isso quer dizer o quê? Que é muito comum a gente rejuvenescer-se no mundo espiritual, se eu já desencarnei numa idade mais avançada. É muito comum, se eu desencarnar numa idade muito baixa, como jovem ou criança, a gente amadurecer no mundo espiritual. Né? Então, essas adaptações, elas fazem parte desse processo. O Emmanuel, ele foi encarnado lá em Jerusalém, lá em Roma, né? Na época de Jesus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Inclusive, ele viu Jesus. Né? Ele só não aceitou a grandeza de Jesus. Para esse espírito, qual que foi a reencarnação mais marcante da sua história? Depois de Emmanuel, ele encarnou 50 anos depois como o escravo Nestório, no livro chamado 50 anos depois, escrito por Chico Xavier. Depois ele teve outras reencarnações, inclusive na Europa e inclusive no Brasil, como o padre Manuel da Nóbrega, como fundador da cidade de São Paulo, segundo fala do Chico Xavier. Então, ele teve várias reencarnações posteriores a de Emmanuel. Por que ele se apresentava para o Chico Xavier com a característica, com a fisionomia do Emmanuel, um senador romano? Porque é a fisionomia que ele gostava. Segundo ele, foi a fisionomia, foi a experiência que ele teve que mais o fez evoluir. Então ele se apresentava, porque o corpo perispiritual, ele é mantido pelo poder diretriz da mente do espírito, ele é plástico, então ele é passível de modelagens, de variações, de mutações mentais. Assim como o nosso corpo físico também. Se eu estou com raiva, eu faço uma fisionomia de quem está com raiva. Se eu estou feliz, eu faço uma fisionomia de quem está feliz. Né? O corpo perispiritual é da mesma maneira. Então, assim, nós vamos nos adaptar ao mundo espiritual. Então, como é que eu me apresento lá? Do mesmo jeito que eu desencarnei do lado de cá, segundo esse livro aqui,
que eu falei para vocês, evolução em dois mundos. Eu vou dar mais uma passadinha em outras perguntas que chegaram, senão ficam sem responder, e o nosso tempo daqui a pouco está se esgotando. Só um momentinho, tá, Gilmar? Tem alguma resposta mais recente da espiritualidade, do porquê estão nascendo tantas crianças autistas, né? O Gilmar depois pode até completar essa pergunta aqui. Uma resposta concreta a gente não tem, até porque, se tiver, são opiniões de espíritos, né? Então, quem são os espíritos? Os homens desencarnados. Nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos ter opiniões também, mas, naturalmente, tem aqueles que têm mais conhecimento, né? E eu imagino, aí já é uma opinião pessoal, primeiro, hoje tem esse conceito de autistas. Há 50 anos atrás não existia esse conceito científico. Eram qualificados como pessoas excepcionais. Usava-se uma palavra até pejorativa, que eram retardados, que hoje a gente não usa mais, que é uma palavra muito pejorativa, muito diminutiva, muito pesada, né? Então, hoje, a gente tem os conceitos: criança excepcional, síndrome de Down, autismo. No próprio autismo existem vários espectros, várias variações. Nós temos o autismo mais à esquerda, por exemplo, que é mais radical, que são crianças que se debatem, que vivem no seu mundo interior, que não conseguem se socializar, que batem a cabeça na parede, né? E nós temos, num outro espectro, autistas altamente inteligentes. Altamente inteligentes, são verdadeiros gênios. Gênios da música, gênios da física, gênios da matemática, mas tem traços de autistas. Pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, pessoas introspectivas. Então, existem esses aspectos. Por isso que hoje, né, a ciência, a psicologia, a psiquiatria avançando, nós já entendemos mais claramente esse quadro. Mas antigamente, não muito antigamente, há 70, 80 anos atrás, todas as pessoas que eram qualificadas de retardados, perdão pela palavra, ou doentes mentais, elas eram despejadas em manicômios. Aqui nós temos o exemplo em Barbacena, né? Chamado Holocausto Brasileiro. Eram 70 mil pessoas confinadas lá. Gente do Brasil todo, era um verdadeiro pandemônio que aconteceu aquilo ali. Hoje a gente tenta conviver, a psiquiatria avançou muito, então eu acredito que não mudou muito nesse aspecto, na questão de porcentagens, eu não tenho esses números, porque você tinha uma população de 2, 3 bilhões de habitantes há 70 anos atrás, hoje você tem 8 bilhões de habitantes. Então eu não sei em porcentagem se isso aumentou ou se diminuiu. Agora, existe também uma outra possibilidade. Nós viemos recentemente de períodos de grandes conflitos, de grandes guerras, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que desencarnaram mais ou menos a primeira em torno de 20 milhões, a segunda 60 milhões, aproximadamente 80 milhões de espíritos foram mortos de formas trágicas. E isso traz naturalmente impactos para os espíritos que desencarnaram dessas formas. Os judeus, por exemplo, segundo se estima, foram 6 milhões de judeus que foram mortos de forma bárbara pelos nazistas, inclusive dentro das câmaras de gás. Como é que vocês imaginam que esses espíritos chegaram ao mundo espiritual? Com sequelas. Sequelas perispirituais e sequelas mentais. Como é que esses espíritos reencarnam? Com sequelas físicas e sequelas comportamentais, psicológicas. Então, nós estamos vindo um período pós-guerra, a guerra tem só 60, 70 anos. Então, esses espíritos estão se reencarnando entre nós. Eu imagino que também uma parte desses espíritos tem esse aspecto de autismo. E ainda existe uma outra possibilidade, que sejam espíritos que estejam vindo de páramos mais evoluídos, chegando aqui, há uma dificuldade imensa desses espíritos de se adaptar ao modelo organizacional humano na nossa sociedade.
Imagina o cara vem de Capela, um mundo de regeneração, um gênio, um homem inteligente, uma mulher inteligente, encarna aqui e vê esse mundo precário de relações humanas, onde as pessoas ainda se matam por causa de um pequeno território de terra. Ele fica meio cismado, né? Aí o que ele faz? Ele se autodefende, né? É uma introspecção, é um mecanismo de defesa contra o mundo que ele não concorda. Mas isso aqui é opinião pessoal, tá? Não sei se está certo, não. Jomar, que é o especialista no assunto. Só nada. Sou especialista em ética, e olha lá. Mas o Alexandre falou muito aqui do desencarne, né, na primeira pergunta. Eu vou dedar ele aqui. Ele tem um livro sobre o desencarne. Como é que é o título, Alexandre? Entre o Adormecer e a Eternidade. Depois vocês podem procurar ali. É Desencarnando com Alexandre Moll. Quem quiser desencarnar com ele. Ele é tão humilde que quem definiu o título do livro foi ele. Ele esqueceu, né? Eu estou tão idoso que eu já esqueci o título do livro. Ô, gente, assim, é tão pouco tempo e a gente fica tão entusiasmado com essas perguntas. Tem mais 3 aqui. Então, eu vou tentar o possível dentro de 5 minutos responder. Tem uma que é fácil, ó, do Eustáquio. Essa é Bit-Bap. O espiritismo foi codificado na França. Lá há mais pessoas espíritas que no Brasil? Não. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Qual país há mais pessoas espíritas em número per capita? Em número per capita eu não sei, mas em quantidade de espíritas é o Brasil. Por que caiu na França, gente? O espiritismo na França era muito ciência e filosofia, era pouco religião, e houve 2 guerras mundiais. Então, no começo do século XX, onde teve a Primeira Guerra Mundial, que a França participou, teve bastante problema na França, inclusive com a Sociedade Espírita Francesa. E a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi toda arrasada. E o espiritismo, que não era religião, era ciência e filosofia, ficou muito esquecida. Tem um livro que conta de forma romântica, né? É escrito por Humberto de Campos, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que narra de forma romântica a transferência do espiritismo da França para o Brasil, né? Porque eles já sabiam, inclusive, das guerras. Tem uma mensagem do Allan Kardec, numa das últimas revistas espíritas, que ele publicou uma revista para estudar os fenômenos, mensal, uma das últimas, de 1869, no ano que ele desencarnou, que ele divide o espiritismo em 6 fases. E a 5ª fase, se eu não me engano, ele fala assim, o período religioso. E, sem dúvida nenhuma, esse período religioso, que ele só errou as datas, ele achou que ia ser mais rápido, foi aqui no Brasil. Então, nós acabamos de ter o período religioso, estamos num período que o Kardec não determina que nome vai ter, e o 6º período, ele fala que é o período da regeneração social, que é quando o espiritismo começa a realmente mudar a sociedade. A cultura espírita começa a influenciar a cultura geral. Isso está lá. Mais uma sobre sonho, vou tentar responder de forma curta. Por que não consigo sonhar ou conversar com meu sogro e minha mãe vozinha? Sou ostensiva, às vezes vejo espíritos, ajudo as pessoas, mas não consigo ver e sentir nada por mim. O que acontece? O Chico, que era o maior médium ostensivo que a gente tem ciência, né? Que, inclusive brasileiro, mineiro, que tinha vários tipos de mediunidade, ele dizia assim, o telefone toca de lá para cá. É eles que tocam. Então, se você tentar forçar alguma coisa, não vai conseguir. Algum motivo tem. Eu não sei qual que é, mas algum motivo tem. Você tem muita vontade,
continua orando, continua pedindo, que algum dia vai acontecer, mas é de lá para cá. A gente não sabe o porquê que isso acontece, né? Mas uma razão por que isso acontece também existe. A terceira pergunta não dá para responder em pouco tempo, né? Eu nem vou me arriscar, porque é um assunto complexo demais, a gente tenta falar muito correndo, e aí a gente comete erro. É, de novo, um questionamento sobre a Bíblia, né? Colocando que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente começa a perguntar, né, o que é a palavra de Deus? Porque, gente, Deus não fala, Deus não tem palavra. O que é o profeta do Antigo Testamento lá, os profetas? No hebraico antigo, profeta é aquele que está em transe. Os profetas falavam em transe. Transe mediúnico. Os profetas eram médiuns daquela época, do povo hebraico. Falavam, inclusive, de um espírito que era chamado na época de Jeová, que falava tudo ali. Então, hoje, com o estudo da mediunidade e o estudo do médium, a gente sabe das várias interferências, inclusive culturais, que sofre o médium. Então, assim, o estudo da Bíblia é um estudo muito complexo. Quem gosta de estudar a Bíblia, quem quer entender a profundidade da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento, porque tem espíritas que estudam profundamente o Antigo Testamento. Eu vou citar um aqui que eu confio muito, que eu gosto muito, inclusive estou vendo dele o estudo que ele fez das cartas de Paulo, que é magnífico, é o Haroldo Dutra. Ele é mineiro também, ele estudou o grego antigo, ele tem uma tradução da Bíblia e do Novo Testamento direto do grego para o português. Ele mostra os erros de traduções mesmos, que houve do grego para o latim, depois do latim para o português. Ele mostra no grego o que é o significado da palavra. Vocês podem acompanhá-lo na internet. Ele tem vários podcasts. Tem um, por exemplo, que ele está estudando a Cartas de Paulo. Tem um que ele está estudando o Antigo Testamento. Então, acompanha e vê que lá tem muita coisa. Eu nem vou tentar responder, que não dá para... Já me avisou ali que falta 5 minutos, né? Tem um rapazinho que avisa ali. Então, é o seguinte, quem gosta mais da Bíblia, estudar a Bíblia, eu gosto. O grupo de estudo de ética, que é o grupo que eu participo, ele já fez o volume 1 de Ética de Jesus, que estudou Mateus, volume 1 e 2 estudou Mateus, volume 3, que foi lançado agora, estudou a primeira parte de João. Então, a gente estuda Jesus pra caramba, mas eu me concentro mais em Jesus e mais na ética de Jesus, porque é o que eu acho que faz sentido para a nossa vida, né? Inclusive, a palestra de hoje vai estudar um pedacinho de uma palavra de Jesus, que a gente precisava de uma semana para estudar, porque fala da ansiedade, fala dos problemas de hoje. Olha só, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, e hoje a ansiedade, a depressão, é um dos maiores problemas que a humanidade está enfrentando. E Jesus já falava isso no Sermão da Montanha, né? Olhe os lírios do campo, não se preocupei com os dias da manhã, viva o dia de hoje. Ele parece que estava falando para a gente, né? Com internet, com celular, com rede social, né? Parece que Jesus estava falando para a gente. E realmente Jesus tinha esse poder. Só para terminar, estou acabando, quando ele encontra o Públio Lentulus, que era a reencarnação do Emmanuel lá, ele olha, Emmanuel, Públio Lentulus, um senador romano, cai de joelho e não consegue falar nada. E Jesus, com a profundidade dele espiritual, ele de uma forma imediata, ele entende tudo do governador ali, do senador Públio Lentulus. Entende tudo, inclusive que ele não ia entender Jesus naquele momento, poderia entender, mas não ia, e ele começa falando para ele assim: as minhas palavras vão fazer sentido para você ou hoje ou daqui a 2000 anos, não importa. E ele começa a falar, inclusive, de toda a estrutura psicológica e evolutiva daquele espírito que estava ali na frente dele.
Então, Jesus ele tinha um conhecimento de futuro, né, de fora da época dele, que quando ele contava as parábolas, e por isso ele contava a parábola, ele não estava falando só para aquele povo que estava ouvindo ele naquele momento. Ele estava falando para o presente dele, para o nosso presente e para os presentes de todo mundo que veio dele até hoje. Por isso que parábola é essa coisa maravilhosa. Cada vez que a gente escuta, cada vez que a gente lê, a gente entende um pouco mais, porque a gente evoluiu para entender um pouco mais. Muito obrigado, viu, gente? Foi excelente. Desculpa aí ter falado muito.